Debate Conamio. Na verdade, todo o nosso debate, ele é enriquecedor. Vários dos nossos ouvintes têm nos enviado mensagens e isso nos alegra muito, receber a mensagem dos nossos ouvintes, dizendo o quanto que eles foram edificados e orientados através do nosso debate Conamio. Conamio, como todos sabem, é o Conselho Nacional de Ministros e Obreiros. E o tema do debate Conamio desta noite é o papel dos dirigentes de igreja quanto organização religiosa. Esse é o tema do debate desta terça-feira, 12 de setembro. E hoje estamos com um time, eu não vou dizer time de peso não, time de muito peso. Que eu sempre falo time de peso, hoje é time de muito peso. Quando eu falo muito peso, Adriano, é muito peso mesmo. Estamos recebendo aqui homens de Deus que têm experiências e sabedoria para falar dentro desse importante tema, a qual será abordado nesta noite. E queremos receber com muito carinho nesta noite, na nossa mesa de debate, o nosso pastor, também advogado, Ricardo Rodrigues, da Igreja Pentecostal Glória de Sião. E aí, pastor, qual o papel dos dirigentes de igreja quanto organização religiosa? Boa noite, graça e paz a todos desse grande programa. O papel do dirigente dentro desse debate subentende logicamente que será um pastor, né? Será um sacerdote que é o dirigente, né? E quando se falamos de igreja, todos nós sabemos de qual salteada que vem do grego eclésia, seja, saídos para fora. E a igreja tem duas vertentes: a igreja invisível, claro, dentro de um teor escatológico, aquela que vai ser arrebatada. Mas a igreja que estamos se tratando aqui nesse debate, a igreja, claro, como instituição. E se quando falamos em instituição, existem deveres a serem cumpridos e formalidades existentes, como já foi dito pelo diácono Ricardo, na palavra inicial desse programa. Agora, desenvolvendo aqui, já terminando a minha fala, quando se falamos em instituição, ou seja, de formalidades que devem ser cumpridas, o artigo 44 da Lei 10.406, que é nosso Código Civil de 2002, ele é claro no artigo 44, no inciso 4º, que na verdade é gerada uma pessoa jurídica de direito privado. E isso tem que ser formalizado. Isso é muito, muito óbvio. E quando se trata-se de igreja, para que possa dar o pontapé inicial, coloquialmente falando, vai se tratar de uma ata de fundação, onde é existente uma assembleia, onde as pessoas vão se reunir, vão ali formalizar um estatuto, que é o regulamento interno da igreja, que ali vai traçar fatores de forma pormenorizada dentro desse regulamento, desse estatuto. Vai se firmar ainda que vai ser gerado o CNPJ, é claro, existe o CPF, cadastro de pessoa física. Todo mundo, um cidadão comum, ele tem que ter isso. E a pessoa jurídica tem o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Isso também está fundado, de acordo com o Ministério da Fazenda, isso é bem antigo, né? 4.503 de 64 essa lei, ou seja, bem antiga, que é do Ministério da Fazenda. E, além dessa premissa, é claro, entra essa questão da contabilidade, que são os seus livros mais importantes, que é o livro Caixa, né, quando se trata de instituição religiosa, que, na verdade, nesse livro, ele vai ter 3 vertentes também, que é o termo de abertura do livro, que é um balanço de abertura, um termo de abertura e o termo de encerramento. Além do livro Caixa, né, tem o livro Ata. São os livros mais importantes dentro de uma denominação. E existem 2 fatores de suma importância no que tange dizer recolhimento, para passar para os colegas aqui. É a RAS, que é bem conhecida, né, que é uma relação, né, de um ordenamento ali, que a pessoa, dentro de um teor organizacional, para ver com relação de registro de empregado, ou então isentar do mesmo. E dentro da questão do sindicato patronal, que geralmente é sempre em janeiro, no início de cada ano, né, isso também tem que ser recolhido devidamente. E agora, só para finalizar, quero só estar aqui frisando que essa questão da contabilidade é existente, é viável. A igreja, que é como instituição formalizada, ela deve ter isso. Então eu quero aqui deixar ainda
o CTN, para quem não sabe, é o Código Tributário Nacional, né, com o artigo 14. Né? Então ele vai estar fundamentando isso, que as igrejas institucionalizadas elas têm que cumprir essas formalidades cabíveis. Então tá aí palavra aí, orientação, tese, né, sobre esse tema de hoje, a qual o pastor Ricardo nos orientou aí. Também nós estamos recebendo aqui o diácono e contador Ricardo Trajano, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Quero aproveitar e enviar um abraço para toda a turma lá da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Tem o pastor Moisés, Moisés Adelino, tem o Josias, e aquela galera toda ali que nós amamos de coração. Seja bem-vindo, diácono e também contador Ricardo Trajano. Graça e paz a todos. É uma honra estar numa mesa tão privilegiada com advogados, homens de direito, juízes de paz. É muito grato. Eu agradeço o convite do pastor Ricardo Rodrigues por estar aqui nessa mesa. A você também, graças a Deus. E tudo que o pastor Ricardo falou é viável e é pertinente. A Igreja de Cristo, ela é física, mas ela também é espiritual. Mas ela, além de ser espiritual, ela é física. E ela tem que compor algumas coisas na sociedade. Ela deve essa satisfação à sociedade porque ela é um corpo existente dentro do organismo sociedade. Nosso Estado é laico, fato, de direito, mas a igreja como um todo, ela precisa estar debaixo da graça do Senhor, mas também com a lei do homem andando certo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que o nome de Cristo não venha a ser colocado em xeque. Então o dirigente, sim, ele tem, como o pastor Ricardo falou, tem que ser um pastor para constituir uma igreja. Ele tem que, sim, estar debaixo da graça, mas também da sabedoria do homem. Quando eu li Mateus 22, lá no 21, Jesus Cristo fala isso a Pedro. Dá a César primeiro. Então é cumprimento da palavra do homem, da lei. Nós aqui temos vários advogados aqui na mesa e presente também, eles vão confirmar o que eu estou falando. Então eu gostaria de deixar bem claro aqui que nós estamos aqui para esclarecer aos ouvintes, aos pastores que estão nos ouvindo, os ouvintes que são membros, né, da igreja, que a igreja ela é um órgão espiritual, mas ela também é um órgão, instituição que está na sociedade e presta algumas contas à sociedade. Nós somos isentos de alguns impostos, fato, direito, mas também temos que pagar nossas taxas, principalmente taxa de água, luz, e aí vai por diante algumas coisas que vamos, no decorrer do programa, dissecar e esclarecer todas as dúvidas dos ouvintes. Me coloco aqui à disposição, o Grupo Domini, né? Coloca à disposição, quem quiser nos procurar, depois eu vou passar o telefone e o endereço, tá bom? Um grande abraço a todos e boa noite. Então tá aí o diácono e contador Ricardo Trajano falando dentro desse tema, que na realidade o debate de hoje é um tanto assim diferente, né? Que os ouvintes, quando tá em casa, fica doido que o circo pega fogo. Vai pegar fogo, Adriano, vai agora, vai. O pastor falou um negócio, o outro falou outro. Na realidade, o debate com a Nami hoje são esclarecimentos dentro da lei para dirigentes de igreja, para obreiros e para a própria igreja em si. Então, o debate com a Nami de hoje é bem diferente. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos dirigentes de igrejas, muitos obreiros e em si também a igreja será orientada dentro desse debate com a Nami de hoje. E você, ouvinte, pode participar através do telefone 25820990. Repito, 25820990. Ou você pode baixar o nosso aplicativo Conexão Conamio. É só você ir lá na Play Store, procura o aplicativo Conexão Conamio, baixa o aplicativo. No aplicativo tem ali a página, ali o formulário para você enviar a mensagem para nós, e nós vamos ler aqui a sua mensagem, tá certo? E você pode participar dessa forma também. Também, com muita honra, estamos recebendo aqui, ele é pastor, também juiz, e fundador do primeiro cartório eclesiástico do Brasil. É uma honra receber o pastor doutor
Carlos Tatal. Boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo, pastor. E aí, pastor, o papel dos dirigentes de igreja quanto organização religiosa? Boa noite, graça e paz, ouvinte da Rádio Contemporânea. É um prazer poder participar dessa ilustre, abençoada mesa com os colegas. Eu quero dizer que esse tema é um tema muito complexo, organização, tendo em vista que o nosso sistema atual é muito complicado, né? E eu quero já fazer a minha fala aqui introdutória e dizer, né, que as organizações religiosas, elas são baseadas num princípio constitucional, né, que é o princípio da legalidade. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer nada que não seja por força de uma lei. Esse tema organização, ele é muito complexo, tendo em vista que a igreja, né, ela precisa ser autossustentável. A igreja, ela precisa, né, observar mais o que a lei infraconstitucional ela diz, né, no sentido de organizar, administrar e estruturar os seus próprios atos internos. E é nessa fala, nessa direção, né, que o cartório eclesiástico ele entra como uma ferramenta de agregamento de valores para auxiliar as organizações religiosas no sentido de administrar, organizar e estruturar seus próprios atos internos. Então tá aí palavra aí e orientação do pastor, juiz, doutor Carlos Tatal. Você que nunca ouviu falar, esse negócio é esse, cartório eclesiástico? Nunca ouvi falar em cartório eclesiástico. Fica ligado no nosso programa que no final o pastor e doutor Carlos Tatal vai estar te explicando, te orientando, falando sobre o cartório eclesiástico e falando, na realidade já são acho que 28 ou 30 cartórios eclesiásticos no Brasil. Então depois o doutor vai estar falando com vocês. Então, continuando aqui no nosso debate, nesse importantíssimo tema, temos a honra também de receber, ele é diácono, é advogado da igreja Sara Nossa Terra no Recreio. O diácono, advogado Carlos Henrique de Oliveira Dantas. Boa noite, graça e paz, meu querido, seja bem-vindo. Shalom Adonai, meu amado pastor. É um prazer sobrenatural estar aqui nesse grupo, aqui nessa mesa aqui, só de profetas aqui. Eita glória! A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 18, versículo 24, amigos mais chegados do irmão pastor Ricardo aqui, bênção, grandes caminhadas pelos corredores forenses aí. E eu vou um pouco mais dos meus colegas. Só há duas instituições que ainda têm credibilidade nesse país, a Igreja de Cristo e as Forças Armadas. Então, para que a gente possa exercer o papel de fato da igreja, nós temos que assumir a nossa posição perante a sociedade. Ou seja, como? Nós temos que colocar homens e mulheres cheios do Espírito Santo no poder legislativo, executivo e judiciário. Porque o nosso adversário, que anda bramando como leão faminto, como o apóstolo Pedro nos ensina, ele não está brincando. Ele quer o quê? Massacrar a Igreja de Cristo. Nós estamos num país laico. Então a igreja tem que assumir a sua responsabilidade. E como? Ano que vem, eleições, nós já somos maioria no Brasil. É inadmissível que um país como o nosso, uma terra que emana leite e mel, haja 14 milhões de brasileiros desempregados. Volto a afirmar, é muita 14 milhões, meu pastor. A igreja está omissa. A igreja tem que exercer o seu papel na sociedade. Ela tem que, em 2018, nas eleições para deputados estaduais, governador, deputado federal, senador e presidente da República, colocar um homem ou uma mulher temente ao Deus de Israel. Aí sim, nós veremos o poder e a grandeza do nosso Deus nesta nação. Então está aí a palavra do doutor Carlos Henrique. Muito boa orientação também do doutor Carlos Henrique. Você, ouvinte, também pode participar conosco. Agora tenho certeza que vários dirigentes de congregação, pastores estão ouvindo e de repente o senhor pastor que está nos ouvindo tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer
relacionada à lei, relacionada a direitos da igreja, direitos e deveres da igreja, então você pode ligar para nós. Eu vou passar aqui o número novamente, 2582-0990. 2582-0990. O doutor Carlos Henrique, ele falou a respeito de pessoas de Deus no poder. Na realidade, o doutor Carlos Henrique não é candidato, não, é? Candidato? Não, senhor, meu pastor. Pode ficar tranquilo. É só orientação mesmo, tá? Não, só para esclarecer os ouvintes em casa, senão o ouvinte vai ficar pensando. Ele falou, eu tô achando que ele deve ser um candidato. Não, o doutor Carlos Henrique ele não é candidato. Mas a ideia dele foi legal. Os crentes, os servos do Senhor, a igreja de Cristo, tem que se posicionar nessa nação. Meu pastor, é porque Deus me deu a oportunidade em 2007 de ir a Israel. Aí você vê que lá é uma terra que verdadeiramente emana leite e mel. Eu escalei o Monte Sinai, ali nas colinas de Golã. Pequenininho, um deserto ali. Mas há a promessa de Deus. E o nosso Brasil é imenso, é uma terra fértil. Tudo que você planta, você colhe, você tem um oceano. Não era para ninguém morar em comunidade, não era para ninguém uma passagem 3,60 de ônibus. Eu ando de ônibus, de trem, de barca. É um absurdo. É um absurdo. Então, quer dizer, o povo tem que acordar, ver menos televisão, menos o WhatsApp e mais a palavra de Deus, pois é a palavra que sara, que cura, que liberta e transforma, meu pastor. Querido, boa palavra do Dr. Carlos Henrique. Na realidade, você pode pensar que estamos saindo do foco. Não estamos saindo, não. A igreja de Cristo, ela tem que se organizar. Aleluia. Estamos falando de organização. E quando se fala de organização, fala de uma coisa, né? De colocar tudo no lugar e fala também de uma coisa ampla. A igreja de Cristo tem que ter esse posicionamento. Tá entendendo? Mas por que muitas das vezes a igreja de Cristo, ou melhor, várias igrejas, né? Não a de Cristo, que a de Cristo é infalível, né? A de Cristo é vencedora. Mas porque muitos ministérios acabam ficando para trás. Por quê? Porque não se posiciona, né? Documentos que ainda, né, não estão completos. Hoje aqui na mesa você pode ligar, tem aqui contador para esclarecer suas dúvidas, tem advogado para esclarecer as suas dúvidas, tem juiz aqui na mesa para esclarecer as suas dúvidas. Então é só você ligar para nós ou enviar uma mensagem aí. Se você quer saber sobre direitos e deveres da Igreja de Cristo, é só você ligar para nós. Agora, no início desse debate, falou-se que papel de dirigentes de igrejas quanto à organização religiosa tem que ser um pastor, né? Alguém aqui na mesa falou isso aí. E isso fala-se do pastor, porque dirigente de igreja está se falando do pastor. Tudo bem que eu até aceito que um líder, se ele está liderando uma igreja, ele pode ser intitulado como pastor, porque ele está cuidando do rebanho de Cristo. Agora, a pergunta é a seguinte: qualquer pessoa pode abrir ou registrar uma igreja, ou é necessário que seja pastor? Doutor Carlos Tatal. Mais uma vez, né, boa noite, né, a todos. Hoje é muito assim, fácil, o sistema ele é muito falho. Hoje qualquer pessoa ele pode criar uma ata, um estatuto, dar entrada lá no cartório de pessoas jurídicas. Qualquer pessoa, só fala independente se ele é pastor ou não? Qualquer pessoa, independente de ser pastor ou não. Hoje o sistema ele é muito frágil. O sistema é muito frágil. Nós temos aí até aquela questão, né, que a gente reconhecemos que dentro do princípios, né, da legalidade, dentro da lei 6.015, né, dentro da lei registral, nós sabemos que essa competência, né, eu vou falar até mais para frente, a respeito de administrar os seus atos internos, nós precisamos saber o que é ato interno e o que é ato externo à igreja, né? Nessa questão da abertura de igreja, hoje é ato externo, né? E nós dependemos, nós nos socorremos, né, do cartório secular. E o cartório secular, eu tenho uma fala até muito legal, não querendo desmerecer, né, os tabeliões, não querendo desmerecer os oficiais de registro, mas se o próprio governo federal, né, ele valoriza cada profissão, cada profissional na sua área,
né? Nós temos um professor, né, que dá aula de educação física. Eu não posso botar um advogado, né, dando aula de educação física. Eu não posso botar um advogado no hospital. Eu tenho que valorizar cada profissional. E hoje, o que eu quero dizer, se você faz uma ata, você faz um estatuto, que é um mecanismo interno da igreja, nós levamos lá para fora para pessoas que não entendem nada de norma de igreja. Então, isso causa essa fragilidade. Talvez, no futuro, Deus abençoar aí, com o apoio dos irmãos, o crescimento do cartório eclesiástico, nós vamos reivindicar essa situação para que esse serviço passe a ser de competência do cartório eclesiástico, porque cada cartório ele tem a sua competência. E se isso for de competência do cartório eclesiástico, nós vamos ver quem foi que te emancipou. Você quer abrir uma igreja? Qual é a metragem da igreja mais próxima da que você quer abrir? No passado, para você abrir uma igreja, teria que ter 800 metros e não podia ser no mesmo quarteirão. Hoje, devido à fragilidade, nós temos aí em vez de ter uma organização, nós temos uma desorganização generalizada. Mas tá aí, obrigado ao Dr. Carlos Tatal. Agora, Diácono Ricardo Trajano, o senhor que é contador, o doutor Carlos Tatal falou que qualquer pessoa pode abrir uma igreja, registrar, porque a lei é frágil nesse sentido aí. Mas será que o camarada que está fazendo isso, registrando essa igreja, no futuro, será que ele não pode ter um problema aí, não? Sim, pode ter um problema. Ou de origem espiritual, ou de origem espiritual, porque ele vai abrir uma igreja. Qualquer coisa. Hoje, o que acontece, o doutor Carlos foi muito feliz na sua colocação. Hoje em dia, qualquer pessoa se acha no direito, porque Deus me chamou e vou abrir uma igreja. E o chamado de Deus é específico. Você tem que ter um mínimo de compromisso, né, ético, mas também tem que ter um compromisso eclesiástico de estudo. Você não pode chegar lá e abrir uma igreja sem ter um chamado. Qual é o fim disso? Que a finalidade da igreja, ela como instituição religiosa, ela é o quê? Qual é o princípio? É o ID. É salvar vidas. É criar na sociedade uma maneira... Nós geramos lucro. A igreja gera lucro, não lucro financeiro. O Dr. Carlos vai me balizar sobre isso, o pastor Ricardo também. O nosso lucro, ele não é contado em dinheiro, ele é contado em almas. Porque quando uma igreja é aberta numa sociedade, num município, numa localidade, ela tem por obrigação espalhar ali a semeadura da palavra, mas também da prosperidade. Se aquele lugar tem um bar, ele vai ser fechado pelo poder que há no nome de Jesus. Porque as pessoas que bebiam não vão beber mais. Então, se ali há uma prostituição, acabou aquilo ali. A gente pode citar aqui vários exemplos de igrejas que foram abertas em comunidade ou algum lugar que era terrível, e hoje aquele lugar ficou próspero. Porque vai chegar um restaurante, vai chegar algumas coisas na comunidade. Então, nós geramos lucro, mas o nosso lucro não é financeiro. O nosso lucro, ele é alma, ide, pregai o evangelho. É um imperativo, é para sempre, até quando nós saímos dessa terra. Então, como o nosso pastor falou aqui, o pastor Carlos também, Dantas, ele foi muito pertinente. Hoje, o que nós vemos na sociedade carioca e outra sociedade, como nós estamos no estado do Rio de Janeiro e do município, a gente tem que falar da nossa casa. Mas o negócio está espalhado a nível mundial e a nível Brasil. Porque viu-se que se abrir igreja é uma coisa fácil. Então a gente, se nós elegermos pessoas, candidatos a vereadores, deputados federais, senadores e presidentes e governadores, isso tende a mudar com cartórios eclesiásticos. Nós temos que criar normas para isso. E isso criar, é o que o pastor Ricardo falou. Qualquer um vai lá, abre, faz uma ata. Quem é que está lá na ata? Qual é o intuito? Qual é a formação? Psicólogo? Quem é? Tá ali, é um bando de meia dúzia que resolveu criar-se uma igreja. O menino aqui da banda, ele falou muito certo. Ele muito jovem, fizeram a banda. Mas por alguma coisa, algum vento, alguma coisa,
foi destituído. Então nós temos vendo também várias igrejas sendo abertas muito próximo uma da outra, e você vê que um ano, daqui a pouco não tinha igreja aqui. Por falta de espiritualidade, falta de compreensão daquilo que é chamado igreja constituída. Então tá aí palavra aí e orientação do diácono Ricardo Trajano dentro desse tema. Queridos, nós vamos chamar o nosso break. Fique aí, é só o tempo de tomar uma água e nós já voltamos. Como você sabe, sempre a segunda parte do debate, as turbinas, Adriano, fica quente, sabe disso? Isso, é mais ou menos assim, tá bom? Então fique aí que nós já voltamos. Posso pausar? Pegar uma água, pode? Posso? Deve. Posso.